É em tempo de Páscoa que celebramos esta Assembleia Geral da CEP, um tempo que nos faz tomar consciência do mal e dos sofrimentos por ele causados, mas igualmente da esperança, dos esforços generosos e do dom criativo do Espírito do Senhor ressuscitado, que tornam sempre possível encontrar caminhos novos, mesmo através da destruição, da guerra, do sofrimento e de todo o género de morte. É essa luz renovadora que menciono alguns dos acontecimentos principais da vida da Igreja nos últimos meses. Recordo, antes de mais, com gratidão e esperança, a conclusão do percurso de vida e do serviço ao Evangelho do Papa Bento XVI, ocorrido a 31 de dezembro do ano passado. Ele explicitou bem, com o testemunho da sua vida e do seu pensamento teológico, buscando o ideal da racionalidade da fé e da afirmação da razão crente. O seu serviço na continuação do ministério de Pedro, embora não tenha sido particularmente longo, deixa a toda a Igreja uma herança luminosa e um válido desafio de coerência, de fé e de amor para a edificação da Igreja no mundo em mudança rápida e profunda. Saúdo igualmente com alegria os 10 anos de ministério do Papa Francisco, iniciado a 13 de março de 2013, que não tem deixado de desafiar a Igreja a tomar consciência das suas raízes no discipulado de Jesus de Nazaré e no dom da sua morte e ressurreição, deixando-se renovar pelo Espírito e aprofundando os rumos propostos pelo Concílio Vaticano II. Mais entre nós, na Igreja em Portugal, saudamos o início do ministério de Dom Armando Esteves Domingos como Bispo de Angra, desejando-lhe a assistência do Espírito do Senhor e a participação ativa do povo de Deus no caminho sinodal que estamos a percorrer como Igreja em cada uma das suas células vivas, que são as igrejas locais. Acompanhamos também, com fraterna congratulação, a nomeação do Cardeal Dom António Marto como membro do Dicastério para as Causas dos Santos e a eleição de Dom Nuno Brás como vice-presidente da Comissão dos Episcopados da União Europeia, ao mesmo tempo que saudamos, de igual modo, com alegria e esperança, a nomeação da Senhora Reitora da Universidade Católica, a doutora Isabel Capelou Agil, como consultora do Dicastério para a Cultura e Educação para toda a Igreja. É igualmente a esta mesma luz pascal que encaramos a realidade dos abusos sobre menores no seio da Igreja Católica em Portugal, que marcou os últimos meses e tem vindo a despertar com crescente intensidade uma renovada consciência pública sobre a gravidade deste crime em Portugal e no mundo, na Igreja e na sociedade em geral. No momento doloroso, mas também de purificação e conversão em que agora nos encontramos, continuamos apostados no caminho que a Igreja tem vindo a percorrer para que os ambientes eclesiais sejam cada vez mais seguros para as crianças, jovens e adultos vulneráveis e para que os crimes cometidos no passado possam ser reparados, na medida do possível, e não voltem a acontecer. Por decisão desta Assembleia Plenária e em complementariedade com o trabalho que já vinha a ser desenvolvido pelas comissões diocesanas, foi criada em dezembro de 2021 uma comissão independente para estudar este tipo de abusos na Igreja em Portugal desde 1950 até o presente. O relatório final desta comissão independente, apresentado no passado mês de fevereiro, permitiu aprofundar o conhecimento dramático desta realidade e as consequências devastadoras que tais crimes tiveram na vida de tantas crianças. Foi em atenção a essas vítimas, antes de mais, que não nos resignamos a procedimentos do passado, nem a atitudes de conivência e silenciamento, procurando encarar estes dramas com realismo e esperança. Nunca é demais renovar o pedido de perdão e o sentimento de profunda gratidão para com todos os que deram voz ao silêncio e tiveram a coragem de denunciar aquilo que nunca lhes devia ter acontecido.
Semelhante reconhecimento dirige-se também aos membros da Comissão Independente pelo contributo decisivo que deram para o conhecimento e denúncia destas situações. Reconhecer e pedir perdão, agradecer, só têm sentido na medida em que são acompanhados de decisões e ações concretas para transformar a realidade. Por isso, prosseguindo as linhas de ação que definimos na Assembleia Plenária Extraordinária do passado dia 3 de março, temos vindo a analisar e a integrar as recomendações resultantes do estudo da Comissão Independente em articulação com a equipa de coordenação nacional das comissões diocesanas. Na sequência dos dados fornecidos pela publicação do estudo da Comissão Independente e das informações posteriormente fornecidas pelos membros dessa comissão, foram tomadas pelas diferentes dioceses medidas cautelares provisórias de afastamento de funções de pessoas mencionadas no estudo realizado. Tais medidas não significam qualquer atribuição de culpa e têm de ser seguidas de ulterior processo de investigação a fim de apurar a realidade e eventual responsabilidade dos factos concretos. Até lá, ninguém pode ser considerado culpado. Para acolher e acompanhar de perto as vítimas de abusos ocorridos em ambientes da Igreja, encontra-se em fase de organização, em ordem à sua aprovação e entrada em vigor, um grupo de acompanhamento, segundo as orientações dadas pela Assembleia Extraordinária de 3 de março. Este grupo deverá ter a necessária autonomia para acolher e acompanhar as vítimas e para assegurar o necessário apoio e a possível recuperação dos dados sofridos, dispondo de uma linha de atendimento e de condições para o contato e acompanhamento pessoal. Estará também articulada com a equipa de coordenação nacional e as comissões diocesanas, de modo a garantir a sua operacionalidade real, que implica necessariamente cada diocese e a Igreja em Portugal no seu conjunto. Nesta Assembleia será analisada e votada a constituição e o projeto deste grupo, que deverá estar a funcionar nas próximas semanas. O caminho para a implementação de uma verdadeira cultura de proteção e cuidado dos mais frágeis na Igreja e na sociedade exige medidas concretas de proteção e de formação. Nesse âmbito, as orientações da última Assembleia, que estão a ser concretamente planeadas, prevêem desde já, entre outras medidas, a formação das pessoas, clérigos e leigos, responsáveis pelo acompanhamento de menores ou fragilizados, bem como uma revisão dos programas de formação dos seminários, a Ratio Formationis, na sua linguagem técnica. É igualmente importante a colaboração da Igreja com as instituições civis, nomeadamente as que desenvolvem a sua ação na proteção de menores. Comprometidos que estamos em erradicar os abusos sexuais do seio da Igreja, queremos ser igualmente parte ativa na resolução deste drama que se encontra transversalmente presente nos diversos quadrantes da sociedade. Este tem sido um percurso doloroso para todos, particularmente para os membros do clero, a quem saudamos muito fraternamente, um percurso feito de quedas e espinhos, mas sentimos-nos unidos à cruz redentora de Jesus, para com ele assumirmos a nossa fragilidade e os erros do passado e nos deixarmos iluminar pela sua luz pascal, que transforma todas as realidades e renova a sua Igreja. É com esta esperança que celebraremos na próxima quinta-feira uma Jornada Nacional de Oração pelas vítimas de abusos sexuais, de poder e de consciência na Igreja, e para a qual peço a todo o clero e os fiéis que se unam à Eucaristia, que os bispos celebrarão por esta intenção na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, às 11 horas desse dia. Sem dúvida que a questão dos abusos revela uma mudança dentro da Igreja, de acordo com aquilo que é a sua identidade e a sua missão, cientes de que vivemos realmente um ponto de viragem na história, um tempo do Espírito que é fonte de transformação. É isso que chamamos sinodalidade.
viver a Igreja como ela é, nas suas diferenças e nos seus ritmos próprios, sem dispensar ninguém, mas fazendo caminho em conjunto, como família, cuidando de todos, com especial atenção aos mais frágeis. Por isso, continuamos comprometidos com uma Igreja sinodal, num percurso que pretende envolver todos os cristãos nas paróquias e dioceses, nas conferências episcopais e assembleias continentais, a caminho da Assembleia do Sínodo dos Bispos e Leigos de todo o mundo, que terá lugar no próximo mês de outubro em Roma. A Igreja em Portugal participou na etapa continental europeia, realizada em Praga de 6 a 12 de fevereiro último, assumindo-se como parte da Igreja na Europa, com o seu passado decisivamente marcado pelas raízes cristãs e profundamente confrontado com novos desafios da atualidade. Uma Igreja que se exprime na diversidade da história e das tradições de cada um dos seus povos e culturas, no contributo e especificidade da imigração que traz novos elementos culturais e coloca questões novas a todos os níveis, na mudança do papel da Igreja na sociedade, marcada nomeadamente pela indiferença e pela secularização. O discernimento da Assembleia Europeia sublinha igualmente elementos portadores de esperança. Entre eles, a vontade claramente expressa de combinar a diversidade com a unidade, a transformação missionária da Igreja e a busca de novos caminhos de presença e de anúncio do Evangelho, o diálogo sobre as grandes e novas questões da humanidade, nomeadamente na busca de respostas para a emergência climática, os avanços da ciência e da tecnologia e as questões que coloca, a vitória sobre a miséria e sobre a guerra. Na sinodalidade, ninguém se pode fechar em si mesmo. Os problemas de cada um e de cada povo tornam-se questões para todos. Sinodalidade concreta é também esta Assembleia Episcopal, especificamente a eleição dos seus órgãos colegiais de coordenação e direção, que terá lugar durante esta 206ª Assembleia. Não temos listas de candidatos, nem há candidaturas, pois não é esse nem o espírito nem a tradição. Segundo os estatutos, as eleições são sempre livres, contando com o discernimento de cada um dos participantes para o melhor bem da Igreja. Espera-se, pois, que os escolhidos aceitem os cargos para que forem eleitos, a não ser que qualquer razão grave seja apresentada. A Jornada Mundial da Juventude está na fase final e determinante de preparação e afirmação. A importância deste acontecimento, de proporções nunca atingidas no nosso país, cedo agregou a adesão da Igreja, das autoridades e entidades públicas e privadas. O surgir de polémicas e discrepâncias de pontos de vista deve conduzir à melhoria dos projetos em curso. Por isso, é de realçar a vontade de esclarecer e responder com clareza às questões que surgem, sem deixar de se concentrar nos objetivos pelos quais foi aceito este desafio. Certamente que há ainda muito trabalho a fazer e soluções a procurar e a ajustar, mas é igualmente motivo de esperança verificar a crescente adesão dos jovens, tanto a nível internacional como a nível da Igreja em Portugal e de muitas instituições oficiais e da sociedade civil. É de realçar a este respeito o número de inscrições de jovens para participar e para o voluntariado, bem como de famílias e entidades dispostas a colaborar como voluntários na organização deste grande evento e a acolher os jovens peregrinos. Igualmente significativa tem sido a adesão dos jovens e de entidades públicas à peregrinação dos símbolos das jornadas pelas nossas dioceses. Esperamos muito que este movimento seja sinal daquilo que é válido e que ficará na Igreja após a realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Para isso, continuamos a trabalhar, a fim de que o acolhimento humano e a festa da jornada representem, sobretudo para os jovens, uma experiência determinante nas suas vidas, de fraternidade, de ultrapassagem de fronteiras, de conflitos e de guerras, em ordem a um mundo mais justo, mais reconciliado, nesta terra e em toda a humanidade.
Além dos assuntos já mencionados, a Assembleia que agora começa terá ainda em consideração questões cruciais que são objeto de grande preocupação, tanto a nível nacional como internacional. Sem dúvida que a guerra que há mais de um ano graça perto de nós, causada pela invasão da Ucrânia, constitui uma das maiores preocupações do momento. A enorme perda de vidas humanas, onde se incluem milhares de civis, muitos dos quais crianças, a destruição intencional de meios de habitação e de vida que sustentam populações inteiras e causam o êxodo forçado de milhões de inocentes, formam um cenário bárbaro que julgávamos ultrapassado no nosso continente e que apela à nossa solidariedade, à nossa oração e à ação solidária pela paz, com justiça e dignidade para todos. As consequências deste e de outros conflitos espalhados pelo mundo têm um efeito devastador a nível mundial, agravando a situação já ameaçadora da deriva climática e figuram como uma das principais razões da atual crise económica que atinge particularmente as populações mais desfavorecidas e faz aumentar dramaticamente as vagas de migrantes em busca de segurança alimentar, de sobrevivência física e económica que garantam o futuro das próprias famílias. Em comunhão com o Papa Francisco, acreditamos que em cada tempo a paz é possível e juntamos-nos ao seu apelo em atitude orante e solidária para ajudar as vítimas dos conflitos e para inspirar mediações na comunidade internacional, nomeadamente junto das organizações empenhadas na convivência entre nações e na igualdade entre povos. Também no nosso país sentimos os efeitos desta crise que se adensa sobre a vida de uma grande parte das famílias e se reflete na dificuldade de acesso aos meios alimentares de vida, como a alimentação, a habitação e a saúde, para além de aumentar a tensão social. São de louvar todos os esforços que vão ao encontro dos mais frágeis, tanto por parte do Governo como de entidades públicas e privadas, entre os quais muitas paróquias e outras instituições da Igreja. Para além da legítima afirmação da diversidade de soluções para os problemas, a sociedade precisa igualmente que se busquem caminhos com um horizonte temporal que vá para além do imediato e que possam capacitar as pessoas com menos recursos individuais, sociais e financeiros. A ajuda de emergência é fundamental e a Igreja sabe bem disso, mas é preciso ousadia, coragem e rasgo para equacionar soluções de médio e longo prazo que mitiguem a vulnerabilidade e a exposição a fatores conjunturais que penalizam sempre os mais pobres. É neste contexto de justificada preocupação, mas também de esperança ativa, que se insere esta nossa Assembleia. Reafirmamos a disponibilidade da Igreja em Portugal para estar presente e solidária ao lado de quem mais precisa, segundo o espírito da Páscoa que estamos a viver. Muito obrigado a todos.